Olá, e aí, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou o João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia e idealizador do Bíblia Play, uma escola de estudos bíblicos online. Seja muito bem-vindo a este canal que tem como objetivo de apresentar de maneira profunda o texto bíblico, e se você está em busca de informação bíblica, como contexto cultural, histórico, línguas originais, você está no lugar certo. E o texto que nós vamos estudar no dia de hoje é tirado de Mateus, capítulo 23, versículos 23 a 26. Trata-se do texto no qual Jesus emite condenações duríssimas aos escribas e fariseus. É uma das passagens mais fortes da Bíblia. Com ela, nós vamos aprender, inclusive, muito sobre o que nós não podemos ser enquanto verdadeiros seguidores de Cristo Jesus. Mas antes de nós estudarmos de maneira profunda, com detalhes, essa perícope espetacular, eu quero te pedir que você possa curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo. Por quê? Porque isso ajuda a levarmos a palavra de Deus para o mundo inteiro. Além disso, não se esqueça de checar a sua inscrição aqui no nosso canal. E se você não é inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Nós estamos chegando já a quase 20 mil inscritos. Vamos lá, juntos, vamos evangelizar. Então vamos à leitura do nosso texto agora. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Bom, gente, para começar aqui, apenas para constar, é interessante lembrar que esse texto de hoje tem um paralelo lá em Lucas capítulo 11, versículos 42 a 52. Tendo dito isto, nós vamos então ao contexto literário. O texto de hoje, ele está dentro do contexto mais amplo do discurso que Jesus fez lá em Mateus capítulo 23, no qual Mateus apresenta a inventiva final contra os líderes religiosos judeus. E nesse capítulo, o mestre então pronuncia 7 ais. E na perícope que nós estamos estudando aqui, são apresentados o quarto e o quinto ais, ok? E ao longo desse vídeo, eu vou mostrar qual é o sentido dessa expressão de acordo com a cultura bíblica. Vamos lá. Ao ouvir as multidões, então, e os discípulos, isso está no capítulo 23, versículo 1, Jesus continua as 7 condenações dirigidas aos escribas e aos fariseus por causa da sua hipocrisia. A quarta e a quinta condenações parecem formar um subconjunto com a terceira, em torno do tema da cegueira. E Jesus, então, critica sua desatenção às importantes questões relacionadas à lei e à excessiva atenção ao exterior de si mesmos e aos monumentos que eles criaram. Essas questões indicam uma falsa piedade. É essa a temática que está aqui colocada nos versículos de hoje. E aí, então, versículo 23. Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Bom, todas, pessoal, 7 condenações, elas começam com um chamador de atenção. Ai de vós.
E quando nós lemos as Sagradas Escrituras no Antigo Testamento, nós percebemos que essa interjeição ai, ela denota condenação. Ela está dentro daquilo que é justamente o discurso profético. A gente vai encontrar isso em Amós, Oséias, Isaías, em vários autores proféticos, ok? Bom, então esse ai de vós, ele vai ser seguido pelo endereço escribas ou mestres da lei e fariseus. E a sua caracterização como hipócritas também. Esses elementos, eles ocorrem no início de todos os ais, beleza? Com exceção do terceiro ai, que está no capítulo 23, versículo 16. Então Jesus continua: vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho, mas vocês deixam de lado os ensinamentos mais importantes da lei. E aí Jesus enumera justiça, misericórdia e fidelidade. E o Senhor diz: vocês deveriam praticar isso sem deixar aquilo. Então, nesse quarto ai, Jesus critica os líderes religiosos por prestarem atenção meticulosa aos pequenos detalhes, enquanto desconsideram o verdadeiro coração da lei. Justiça, misericórdia e fidelidade. Esse modo de ver as coisas já estava presente nas duras críticas dos profetas do antigo Israel. E a gente encontra isso, por exemplo, em Isaías capítulo 1, versículo 17, Jeremias capítulo 22, versículo 3, Zacarias capítulo 7, versículos 9 e 10, Miqueias capítulo 6, versículo 8 e Abacuque capítulo 2, versículo 4. A maioria dos fariseus e outros tipos de intérpretes judeus, como, por exemplo, Fílon de Alexandria, que era um rabino muito importante, eles concordavam que haviam partes mais importantes e outras menos importantes dentro da lei. O que não se podia era trocar o que é mais fundamental por aquilo que é menos essencial. Aliás, é isso que a maioria de nós cristãos fazemos. Exatamente, pessoal. E isso é muito triste. Nós tiramos o coração da vontade de Deus daquilo que é o principal e colocamos, muitas vezes, as outras coisas. Esse ponto é muito importante, eu vou refletir mais sobre ele aqui. E aí, então, continuando aqui a nossa explanação do texto, por fim, né, dessa parte que é importante dizer aqui, Jesus vai dizer assim que você não pode descartar uma coisa também em detrimento da outra, e aqui ele está falando do dízimo. Tá? Ele não acha desnecessário o dízimo aqui. Esse ponto é importante. Tá? Só que a gente não pode só pagar o dízimo e não amar o próximo. O dízimo, pessoal, das ervas não era, inclusive, algo sem importância, porque elas eram consideradas parte da colheita. Segundo a lei, na Torá, em Levítico, capítulo 27, versículo 30, Deuteronômio, capítulo 14, versículos 22 e 23. Os dízimos eram usados especialmente também para sustentar os sacerdotes e os levitas. E aí eu volto a dizer aqui, cuidar dos outros com justiça, misericórdia e fidelidade era mais importante, evidentemente, do que pagar o dízimo. Inclusive da própria hortelã, do cominho, das ervas, enfim. E essa aqui vai ser a conclusão dada por Jesus mais à frente, lá nos versículos 37 e 40 do capítulo 22, ao falar a respeito do ato de amar o próximo como a si mesmo, como sendo o maior dos mandamentos, juntamente com amar a Deus. E aí vem o versículo 24. Jesus diz: guias cegos. Continuando então o tema da cegueira, nesse subconjunto de 3 ais, do capítulo 23, versículo 16 e também versículo 26, Jesus reitera que os fariseus e escribas, eles são guias cegos,
algo que já está presente no capítulo 15, versículo 14. E aí Jesus continua então se dirigindo a eles: vocês filtram um mosquito, mas engolem um camelo. Essa declaração hiperbólica, pessoal, de filtrar um mosquito, mas engolir um camelo, não é? É uma analogia doméstica da prática de se filtrar o vinho e às vezes até outras bebidas para remover quaisquer que sejam os insetos como parte do trabalho necessário de purificação. Para se ter uma ideia, os rabinos eles coavam o vinho para remover os insetos pequenos e impuros que poderiam contaminá-los se eles engolissem. Porque esses tipos de insetos eram vistos pela lei como impuros. A gente vê isso lá em Levítico, capítulo 11, versículo 23 e no versículo 41. E aí, então, essa fala de Jesus, ela é humorística. E a ironia, ela está justamente no fato de que o camelo era o maior animal terrestre daquela região. A gente tem, inclusive, referência a ele lá em Mateus capítulo 19, versículo 24. Também do ponto de vista religioso, é preciso dizer, o camelo é impuro. Isso está em Levítico capítulo 11, versículo 4. Então, o ditado aqui, ele reforça a gravidade desse comportamento errado dos escribas e dos fariseus. Isso reforça a ideia de que os fariseus e escribas eles são meticulosos em certas questões menores de devoção religiosa, embora não atendam com maior diligência às questões religiosas mais importantes, de amar o próximo, de olhar para aqueles que estão caídos, ter misericórdia para com os pecadores e assim por diante. Aí vem o versículo 25. Novamente, ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o copo e o prato por fora, mas por dentro vocês estão cheios de roubo e de cobiça. Bom, todos os 7 ais, eles vão começar com o chamador de atenção, o ai de vós, depois o endereço, escribas e fariseus, e a caracterização como hipócritas aqui, que ocorre no início de todas essas condenações, com exceção, como eu já falei, do terceiro ai. Nesse quinto ai aqui, nessa quinta condenação, Jesus critica a atenção excessiva dos líderes ao externo. Algo destacado anteriormente na passagem, no capítulo 23, versículo 5. A analogia aqui também é humorística, tá? E ela está em combinação com o texto anterior. É uma nova metáfora, que é a do copo e do prato que se apresenta aqui. A atenção às questões de purificação e pureza era meticulosa na prática religiosa judaica. E esses fariseus, esses mestres da lei viviam isso. Mas Jesus, nos ensinamentos anteriores, ele indicou o quê? Que a impureza vem de dentro da pessoa e não do que está fora. Isso está já apresentado em Mateus, no capítulo 15, versículos de 10 a 20. E aí, pessoal, a metáfora do copo e do prato que é usada aqui é uma referência à pessoa. Porque Jesus vai afirmar justamente que dentro do copo é que reside ganância, autoindulgência. Esse é o ponto. Então, muitas vezes, o que acontece quando se vive uma religião falsa é que você mostra para os outros que você pratica todas as práticas, só que dentro de você está podre. Não houve uma transformação profunda. Essa é a grande lição que está colocada aqui e que nós devemos tomar cuidado como cristãos. Aí vem o versículo 26, mais uma vez, fariseu cego, você limpa primeiro o copo por dentro para que também ele fique fora limpo. Esse é o ponto. E aí a verdadeira pureza externa, o comportamento correto, o comportamento certo, o amor ao próximo, só pode ser alcançado, pessoal, depois que a pessoa é purificada internamente, deixando Deus transformar o seu coração.
E essa é uma das maiores críticas que Jesus fez à religião daquela época. E ele faz, inclusive, a nós hoje. Muitas vezes nós praticamos as regras, as normas, as práticas cultuais, mas não vivemos a essência, que é amar as pessoas. Pensa nisso. Jesus faz uma crítica muito forte à falsa religiosidade. O que Jesus quer de nós? O amor, a justiça, a fidelidade. Pensa nisso. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.